Deixa um joinha aí. O que eu vou começar agora, André, é importante que todos já estejam na sala, né? Porque depois eu não tenho condição de voltar, né? Até tem condição de voltar, mas eu quero aqui que, né, a maior quantidade de vocês estejam aí. Beleza? Então vamos aqui compartilhando a tela mais uma vez, né, Ana? E aí nós vamos falar um pouquinho de configuração de imposto, né? Ela é bem importante também. Tem reflexo aí no dia a dia de vocês, tá? Eu vou começar aqui. Obrigado, Alexandre. Valeu pelas fotos aí. Eu vou começar aqui, basicamente, trabalhando com vocês com as empresas do Simples, tá? Aí depois eu vou migrar para as empresas não optantes pelo Simples, né? Vamos falar de imposto federal e, logicamente, imposto estadual também, tá? Mas podem ficar tranquilos que show de bola, isso aqui também, entendimento, isso aqui é muito simples para vocês aí que tem uma, né? São fera em fiscal. Então, isso aqui é mesmo ajustar o pensamento de vocês, tá? Para esse processo né? É bem tranquilo, tá? Vamos embora, então. Eu chamo isso aqui, gente, ó, de menina dos olhos do fiscal, tá? Ó, calcular e consultar impostos, opções, abrir configuração do imposto empresarial. Eu vou deixar isso aqui aberto um certo tempo, enquanto eu falo, até porque eu sei que muitos de vocês gostam de anotar, né? Então, essa anotação é muito importante. Lembra da automatização que eu falei um pouco mais cedo? O reflexo dessa automatização é essa configuração que aqui nós vamos ter também. Então, ele vai relacionar o tipo da empresa lá, né? Prestação, comércio e etc., com a tributação que a gente tem. Logicamente que ele vai trazer para a gente um imposto padrão, tá? Ele vai buscar isso aqui como um imposto padrão. Esse imposto padrão, tá? Ele não pode ser ditado, ele não pode ser mudado uma vírgula nele. Então, entender se essa análise aqui, ou melhor, se esse imposto que foi pré-configurado para mim, ele é importante, faz parte dessa brincadeira aí, tá? Então, vamos entender esse cara aqui. Então, eu vou entrar nele aqui, ó. E reparem que ele traz aqui para mim, ó, muito simples esse entendimento, ó. Simples, porque é a tributação que nós colocamos, comércio, que é o tipo, e a palavra padrão, porque vocês já sabem que é um imposto criado pelo CANIMA, perfeito? E se a gente está falando de empresa do simples, a gente está falando, né, basicamente dos impostos relacionados à segregação que a gente vai ver aqui dentro aqui, tá? Então, essa segregação ela vai ser muito importante, esse entendimento desse imposto me proporciona entender os demais e assim sucessivamente, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer uma edição do mesmo aqui, nessa flechinha. Isso, com o tempo, gente, vai criar meio que uma rotina na vida de vocês. Nas primeiras empresas, vocês vão ficar vindo aqui olhar isso. Mas com o tempo, vocês vão ver, cara, pô, o Fabiano falou lá atrás que quando eu entrasse com uma empresa, automatizasse, ela ia ser comércio padrão. No comércio padrão, eu vou ter basicamente dois impostos configurados. Isso, então, ou seja, isso já fica quase que automático na cabeça de vocês. Eu vou editar esse cara aqui, eu não posso dar dois cliques em cima da descrição, porque se eu der dois cliques, ele volta para a tela anterior. Pode parecer uma coisa boba, mas é importante, tá? Eu tenho que editar aqui, ó, nesse lapisinho que está na frente, ó, tá? Então, vamos lá, vamos estudar isso aqui. O nome, vocês já sabem o motivo. O dia do vencimento, que é todo dia 20, tá? Então, ele está vencendo todo dia 20 aí, né, Michael? E ele traz duas segregações para gente aqui, tá? Ó, basicamente. Vamos lá. Ele traz a primeira, que é sem substituição ou tributação monofásica, muito comum para as empresas de vocês aí na grande maioria, né? Vai ter essa segregação. Ô, gente, quando eu falo de segregação aqui, se vocês se recordarem ao portal do Simples Nacional, era a mesma coisa, tá, Rafaela, quando vocês faziam o preenchimento de forma manual dentro do portal. Eu garanto que eu acho que 90, 100% de vocês, algum dia na vida, Matheus, já foram lá no portal, preencheram o valor da receita, começou pela competência, né? Forma a competência lá, né? Mês e ano, depois vai dar um avançar, coloca o valor da receita, coloca a segregação. Então, Vanderlei, é essas segregações que ele está citando aqui, tá? Só que esse preenchimento, na verdade, para o Calimo, Matheus, ele vai acontecer de forma automática. Mas entender isso aqui, como que vai ser esse automático, é importante. E se o tal do padrão vai ser a minha forma 44, né? É o meu sapato ali que eu realmente vou calçar ele aí e vai ficar bem, bem tranquilo no meu pé. Então, vamos lá. E aí, então, nós também temos notas com consubstituição ou tributação monofásica. Pode ser a realidade de alguns e de outros não. Tá? De repente, tem aí uma empresa que não tem nada com ST ou monofásico. Então, isso não vai fazer diferença. Mas vamos entender aqui para quem tem ambas, tá? Vamos iniciar isso aqui. Toda nota fiscal importada, a gente pegar o XML e importar,
Devido a esse sim que vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou até editar para mostrar para vocês aqui, ó, no lapisinho, que graças a esse padrãozinho ali, ele assume aquela palavra sim ali, tá? Então ele vai entender que toda nota fiscal importada, ele vai entender que ela é sem substituição ou tributação monofásica. O que é isso, tá, André? Ele vai pegar a receita da nota e existe um campo dentro da nota lá individualmente, ele vai colar essa substituição, sem substituição ou tributação monofásica. Pronto, acabou, tá? Mas aí você pode pensar assim, mas Fabiano, pera lá, você está falando que toda nota ele vai importar e entender como sem substituição, e no meu produto que ele tem como é que ele vai fazer isso? Simples, pelo CFAP. Só que para que isso ocorra, a gente precisa ensinar o Calima a entender nesse CFAP específico, ou em 1, em 2, em 3, em 4, que quando eu importar, vou dar o exemplo de 2, tá? 5.403 e 5.405, essas notas serão com consubstituição ou tributação monofásica. Então, num bolo de XML, a Ana vai fazer uma importação lá. Se ela configurar o 5.403 e o 5.405, opa, o Calima analisa com todos e traz a condição de consubstituição. O 5.101, 5.102 e outros mais, ele traz a condição de sem substituição. Então, vai haver uma separação da receita, né, do que é com e do que é sem. Muito importante na hora de fazer o preenchimento do PGDAS aqui dentro do Calima. Claro, igual água. A explicação aqui ficou tranquila? Porque agora eu quero mostrar para vocês como que nós vamos fazer esse entendimento do Calima, ensinar o Calima uma única vez, para que quando vocês importem aí, né? Obrigado pelo feedback, tá? Quando a gente importa, o pessoal lá da Logic Contabilidade, né? Eu não sei o seu nome não, mas até amanhã eu decoro, Logic, né? Obrigado pelo feedback aí também, os demais. Então, quando eu importar aí basicamente esse XML nessa condição, ele vai separar isso aí pra gente. Então, nós vamos ter uma separação. É o Ítalo, né, Ítalo? Beleza, bacana, Ítalo. Vou mandar um salve pro Ítalo aí. Aqui, de vez em quando também, Ítalo, a gente manda salve, tá? Então, tô mandando um salve aí pro Ítalo aí. Beleza, Rafael? É só pedir que a gente manda beijo e abraço. Aqui não é show da Xuxa não, gente, mas nós mandamos beijo e abraço também, tá? Então, meu povo, vamos lá. Vamos entender. Sai fora desse cara. Vamos lá para a tela de importação da nota fiscal eletrônica, tá? Basicamente, vamos aqui, ó, entrar em arquivos digitais, importação, funil. Opa, é já uma tela nova, né? Vocês não sabiam desse cara. Olha, Fabiano, então é aí que eu vou importar minhas notas fiscais? Exatamente. Mas que nota fiscal? Todas essas espécies que aqui vocês estão vendo, ó, seja entrada ou saída, é aqui nesse tal da turma do funil aqui, galera, que nós vamos fazer essa importação. E é aqui, Michael, na configuração, que eu vou separar o menino das crianças. Vamos falar assim, né? O menino dos homens, na verdade, né? Não é das crianças. Menino e criança é a mesma coisa. O menino dos homens aqui, ó, na configuração, tá? Então, ou seja, é aqui que eu vou ensinar para o Calima que ele vai ter que pegar um CFAP, né, determinado CFAP, e falar que ele é com substituição ou tributação monofásica. Mas aí vocês podem pensar assim, é todo mês que eu vou fazer isso? Não, uma única vez. Por isso que a configuração, Marcos Paulo, ela é importante, tá? Então, nós vamos clicar aqui, ó, na configuração, vamos selecionar o tipo aqui para conferir, ó, então nós temos o CTE, que não é o caso, nós temos aqui, ó, é o caso, ó, cupom fiscal, SAT, nota fiscal eletrônica e nota fiscal eletrônica de consumidor eletrônico, tá? Então, isso aqui é o tipo que a gente quer na importação. Vamos vir aqui embaixo, aqui, ó, existem as abinhas, ó, geral, entrada, saída, situação especial de IPI e situação especial de segregação do Simples Nacional. Inclusive, o meu está até montado, ó, de outro treinamento. Só que o de vocês, quando vocês chegarem aqui, eu vou excluir esse cara, que eu quero montar do zero com vocês, não faz sentido deixar isso aqui, tá? Vocês vão estar assim, ó, nenhum registro encontrado. Então, vocês já sabem que vocês vão ter que clicar aqui, ó, vamos montar isso juntos, tá? No maisinho. Nós estamos falando aqui, galera, de nota de entrada? Não, Fabiano, é nota de saída, perfeito? Faz sentido eu marcar todos os CFAPs? Não, por quê? Eu tenho que ser específico, né? Específico como assim? Falar que o 5.403, por exemplo, que é um CFAP, né, sujeito ao regime de substituição tributária na condição de contribuinte substituído, toda nota fiscal eletrônica que eu importar, tá começando a fazer sentido agora? Eu vou colocar a segregação aqui, ó, com substituição ou tributação monofásica. Entendeu a brincadeira, gente? É ensinar o Calima uma única vez. Lembra, mentalmente, busca comigo aí na cabeça de vocês, ó, manutenção, controle de estoque, produto, abre um produto aí mentalmente,
Lembra daquela abinha geral, dados do CST? Lembra aquela abinha do 500, do CSOSN, que eu falei, galera, vocês que são 500 aqui, lá na abinha do Simples Nacional, tem que colocar aqui com substituição ou tributação monofásica? Esse camarada aqui, ó, cadastrar informações de existência de PIS e COFINS, ele já coloca para mim naquela abinha a palavra com substituição ou tributação monofásica, só marcando isso aqui. Então, se qualquer importação de nota que eu tiver, ele já vai adiantar para mim aquela abinha colocando a informação. Entenderam a brincadeira? É a importação me ajudando. E mesmo caso, no caso do ICMS, ó, também lembra que tinha o ICMS do lado? Cadastrar informações de existência de ICMS no produto. E eu vou mandar salvar, ó. Então, aí, ou seja, importei um bolo de XML? Sim. O 501, o 502 vai na condição para sem substituição. O 5403, por enquanto, ele vai na condição de com substituição. Mas, Fabiano, tem mais FOP, então não tem problema. Vamos armando esse cara aqui. Quando tiver, ó, vamos armando. Vamos dar outro exemplo, ó, 5405 também, ó, né? Coloca para cadastrar o responsável, melhor, cadastrar informações de PIS e COFINS. Vem nessa agregação aqui, ó, coloca com substituição, tributação monofásica. Salva o mesmo, ó. Tá vendo, ó, aqui, ó. E manda salvar esse cara aqui, ó. Resolvido o problema. Então, nós estamos separando as receitas por aqui. Mês que vem eu vou fazer isso aqui? Não, tá pronto, acabou. Ensinei uma única vez pro Calima. Ah, mas e se aparecer um CFAP novo, Fabiano, que ele chegue na condição de consumição monofásica? Aí você vai acrescentar ele aqui. Mas o que está pronto, o que está proposto aí desses dois CFAPs, que é a minha realidade aqui de importação, resolvido o problema. Fabiano, cara, eu nem tenho isso. Não tem nenhuma nota aqui, nenhum produto que seja consumição ou tributação monofásica. Então, você que não tem a necessidade de colocar essa informação aqui. Até porque toda nota sua importada vai seguir no imposto padrão lá do comércio padrão, ele vai conseguir entender que aquela condição principal, que é o SIM, que é sem substituição, ele vai agregar nas suas notas. Acabou, a vida que segue. Vocês estão entendendo que analisar se o imposto padrão é importante, né? Faz parte desse pacote, isso é legal? Eu vou dar muito exemplo para vocês aqui, tá? Aguenta a mão que esse é só o primeiro de muitos que vão acontecer. Aí, claro, né? Eu vou salvar esse cara, vou voltar aqui, na configuração está pronta, eu iria selecionar minhas notas fiscais na nuvenzinha aqui e ia importar. E ele ia começar a fazer a brincadeira para mim, tá? Então, ó, mais uma vez, ó, cliquei na configuração, entrei na espécie nota fiscal eletrônica e entrei na situação especial de segregação, tá? E basicamente, coloquei as mesmas e salvei. Isso fica salvo para toda a vida, tá, gente? E um detalhe, tá? A configuração que aqui eu selecionei, ela pertence à empresa LBA. Ela não pertence às demais empresas, não, tá? Tá, Gleiciele, tá bom? Então, ela é só da LBA. Se tiver uma outra empresa, eu tenho que mudar a empresa lá em cima e configurar também a mesma aí, tá, Ítalo? Um detalhezinho importante, mas que vai fazer diferença pra gente no final do dia aí, tá, Vanderlei? Aí nós voltamos lá de novo no processo, ó. Calcular e constar imposto, ó. Vou sair fora agora do nosso amigo aqui do comércio padrão e vou explicar para quem tem a prestação de serviço, no caso aí. Então, vocês da prestação de serviço vão se deparar com tamanho aqui também, ó, Simples Nacional, prestação de serviço padrão. Lembrem que esse imposto padrão não pode ser editado, ele tem que seguir aquela ordem que está ali. Não posso inserir nem excluir nada dentro dele. Você já tem a malícia, clica aqui na flechinha, acha a prestação de serviço padrão, edita aqui e vamos avaliar isso aqui, ó. Vamos analisar, né? O nome a gente já sabe o motivo, o dia do vencimento, e aqui embaixo tem um monte de segregação, tá? Mas lembra da que tem o SIM? É a principal? Então, quando eu pegar o XML e importar, ele vai entender que dentro da nota fiscal vai estar aqui, ó, não sujeitos ao fator R, tributado para anexo 3 sem retenção, devido ao próprio município de estabelecimento. Perfeito? Então, toda nota fiscal que for importada de serviço, ele vai pegar isso aí. Mas alguém pode falar assim, pera lá, Fabiano, mas eu também tenho aqui serviços que são feitos dentro de outro município, na verdade, tá? A minha empresa é anexo 3, sem retenção, mas é devido a outro município. E você está falando que toda nota que eu importar, ele vai pegar tudo, agregar dentro do próprio município. Eu gostaria de separar esse cara aqui. Ah, é? Beleza, o Calima vai fazer para você. Só que depende de configuração. Senão, ele vai trazer tudo no município, do próprio município de estabelecimento. Mas, para a gente poder entender, né, se ele vai fazer isso para a gente, nós temos que ter nessas segregações que a gente chama de secundária,
que aqui estão, eu tenho que ter a segregação aí, que seja não sujeitos, né, ao fator R, tributado para anexo 3 sem retenção, devido a outro município. Vamos ler as segregações? Vamos começar de cima para baixo? Não sujeitos ao fator R, tributado para anexo 3 com retenção, deleta, não serve para gente. Sujeitos ao anexo 4 sem retenção, deleta. Sujeitos ao anexo 4 com retenção, não é o caso. Sujeitos ao anexo 4 sem retenção, devido ao próprio município, também não é o caso. Vamos para a próxima. Não sujeitos ao fator R, tributado para o anexo 3 sem retenção, devido a outro município. Opa, aí, ó, X da questão tá aí. Então, Fabiano, como que eu vou fazer o Calima entender que um determinado, né, nota fiscal, ele vai ter que jogar para o outro município? É simples, pelo cadastro do cliente, tá? Por quê? Lembra disso? Como padrão, ele vai trazer tudo que está aqui no SIM. Ele não quer saber se o Fabiano está dentro ou fora do município. O padrão é trazer esse cara aqui. Mas, Fabiano, então eu vou ter que ir dentro do cadastro do cliente? Exatamente isso. Mas uma dica, Ana, é a seguinte. A primeira vez, isso não vai acontecer. Por quê? Você não tem o Fabiano incluído como seu cliente. Então, vocês vão importar tudo e ele vai jogar todo mundo para dentro do próprio município. Sabendo disso, vocês querem fazer a separação, vocês vão entrar dentro do cadastro de cliente, ó, você já tem essa visão aqui também, ó, manutenção, participante, fornecedor e cliente, tá? Aqui eu não tenho nenhuma não, tá, gente? Mas eu vou incluir aqui, imaginando que fosse aqui, eu ia editar, tá, o campinho, tá? Então, nesse caso aqui específico, aqui embaixo, que teria o cliente Fabiano, né, de CNPJ ou CPF, não importa, que seria aqui o nosso cliente, existe um campinho aqui, ó, endereço, telefone, e-mail, dependente e simples nacional. Então, nesse campinho simples, eu vou apertar o shift do meu teclado e vou apertar o i 3 vezes, ó. Vocês vão ver, ó. Se vocês souberem o código, pode jogar também, tá? Então, ó, devido a outro município. Então, aqui dentro, eu vou colocar aquela segregação que está como secundária lá no cadastro, como não, eu vou botar aqui sem retenção, devido a outro município, e vou salvar. Acabou, meu povo. Mas, Fabiano, eu já importei a nota. Então, remove a nota. Nós vamos aprender amanhã a remover a nota fiscal, tá? E reimporta a nota novamente. Nesse segundo processo de reimportação, ele vai ajustar para o Fabiano, falando que é devido a outro município. Acabou. Morre mamão. Qual que é a dificuldade nisso? É configuração. Mais uma vez feita, ele salva o nosso problema. Beleza? Vamos lá, que não acabou o exemplo ainda não. Tem mais coisa para passar para vocês. Muita coisa nesse padrão aqui, tá? Ó, vamos voltar aqui. Aí alguém pode me questionar assim ainda, André. Mas, Fabiano, eu tenho aqui um serviço específico de chaveiro, que ele é do anexo 3, mas ele tem retenção. Lembra que foi a primeira opção que a gente leu lá, André? Ó, não sujeito ao fator R, tributado para anexo 3 com retenção. Como que o Calima vai entender, André, que o serviço específico vai ter retenção? Como nós vamos fazer esse processo acontecer? Tá? Aí já é um pouco diferente. A gente precisa recorrer ao cadastro de serviço. E você já tem esse conhecimento, né? Ó, manutenção do local, do caminho, né, gente? Manutenção, serviço, serviço. Acha o serviço que aqui está, edita ele, e aqui, André, você vai ter a alíquota de ISS. Então, você tem que colocar a alíquota aí, tá? Da sua cidade, 5%. Acabou, Fabiano? Não. Vem aqui em cima na abinha do Simples Nacional, André, e coloca para mim a segregação aqui, ó, do anexo 3, ó. Anexo 3 com retenção, ó. Então, são dois campinhos que vocês vão colocar, né? Basicamente, aqui no geral, ó, colocar, especificar que esse serviço tem 5%, tem retenção, e a abinha do Simples Nacional, aqui não sujeitos ao fator E, com retenção, e vão salvar. E se tiver outro serviço também, vocês vão fazer essa mesma configuração. Ah, Fabiano, mas eu já tinha importado a nota e não percebi isso. Exclua a nota fiscal, reimporte a nota novamente, que a mágica vai acontecer. E aí, é um processo que agora eu lembrei de você de novo, Odinaldo. Tá vendo que a configuração, sacou que a configuração pode fazer diferença nesse caso? Né? Então, se o trem vem de um jeito e eu configuro corretamente, ó, uma mãozinha na chupeta, tá? Agora eu quero dar mais exemplo ainda em cima desses caras. O trem não acabou ainda não, tá? Vamos lá. Então, vamos voltar aqui também na prestação de serviço. Aí vocês podem falar assim para mim, Fabiano, a minha empresa aqui, ela é um anexo 4,
tá? E eu tô vendo aí para você aí, tô vendo com você, que você, né, leu já para a gente várias vezes, que tem o anexo 4 sem retenção devido a outro município, temos o anexo 4 com retenção e temos o anexo 4 sem retenção devido ao próprio município. A dica é, vocês que vão ser do anexo 4, não trabalhem com imposto padrão, porque vai dar mais trabalho para vocês configurar isso. Então, o que, que nós vamos fazer? Sabendo que eu sou do anexo 4, nós não vamos usar esse padrão. Arranca fora esse padrão que está aqui. Não vamos remover, na verdade. Sai fora dele. Tá vendo que na parte superior aqui, ó, existe o botão incluir? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos incluir, Maicon, esse imposto específico para essa empresa. Vamos fazer a inclusão aqui, ó, tá? Vamos deixar a descrição por último. Vamos colocar o dia do vencimento aqui, todo dia 20. Aqui na segregação, aqui, clicando no maisinho aqui na frente, ó, ele vai abrir para a gente a tela de segregação. E vocês vão analisar qual que é das minhas notas importadas, qual que é a minha segregação padrão. Ah, Fabiano, é o anexo 4, né, devido ao próprio município de estabelecimento. Então, toda nota fiscal que brotar, eu tenho mais nota nesse caso aí. Então, marca a palavrinha padrão e dá um salvar. Então, ou seja, todo XML que será importado vai para esse cara aqui. Mas eu tenho uns tico-tico também, que eles são de outro município. Eu compensa colocar? Se você quer separar, sim. Então vem aqui e joga também o anexo 4 aqui, devido a outro município. E salva. Só que vocês já sabem que, nesse caso, devido a outro município, tem que ir lá no cadastro do cliente, achar o cliente e colocar a segregação aqui para que o sistema faça o ajuste de forma automática. Resolvido o problema, tá? Coloca o nome aqui, o nome é muito sugestivo, cada um coloca da forma que achar melhor, né? Simples nacional, ó, né? Eu vou botar assim, ó, prestação de serviço do anexo 4. Acabou. E eu mando salvar. Cada um coloca o nome que achar, né, mais conveniente, tá, gente? Mas não esqueçam de alterar, sair fora do imposto padrão, da prestação de serviço padrão, acha que o imposto que vocês criou aqui, ou dá 2 cliques sobre ele, ou clica uma vez e manda confirmar, que ele vai alterar aqui, vai salvar, ó, no que vai salvar, ele vai questionar vocês se vocês querem fazer o cálculo, vocês colocam que não, que a alteração aqui, na verdade, ou melhor, o salvar ali, foi só para mudar aqui da prestação de padrão para o anexo 4. Ah, mas Fabiano, mas eu tinha importado todas as notas, não sabia disso. Exclua as notas fiscais e reimporte novamente, fazendo o ajuste. No caso do cliente, para colocar lá quando ele é de outro município. Se não tiver, não precisa nem colocar ele. Deixa tudo anexo 4 devido ao próprio município, que ele vai fazer o ajuste da importação para vocês. Show de bola, meu povo? Perguntas até aqui? Algo fora da caixa aí que ninguém entendeu? Belezinha, Matheus? Rafaela aí, Michael deu um joinha, Vanderlei também, né? Tem muito segredo, né, gente? Show de bola, né? Então tá. Então vamos dar mais exemplo aqui, que não acabou a brincadeira, não. Tá? O trem aqui hoje é intenso, né, gente? Então vamos embora. Agora eu quero, na verdade, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu quero que vocês me respondam essa pergunta aqui, porque ela é primordial, tá? E aí vamos ver quem responde, e se respondendo certo, eu vou dar uma premiação para vocês aqui, tá, gente? Eu gosto, porque, deixa eu explicar a minha situação. Eu tô num sítio, eu moro num sítio, tá, gente? Então eu tenho aqui, eu sou fabricante, eu fabrico queijo também, eu quero dar um queijo, tá, Marcos Paulo? Para quem acertar aí, a gente envia um queijo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Eu tenho uma empresa, Matheus, que ela tem duas atividades, tá? Ela é comércio e ela é prestação de serviço, perfeito? Vamos lá, eu quero saber de vocês. Qual imposto eu vou estar utilizando? O comércio padrão ou a prestação de serviço padrão? O que vocês acham? Agora está com vocês aí. Ela tem, né? Eu vou importar notas fiscais eletrônicas e eu vou importar notas fiscais de serviço eletrônico. E aí, meu povo? Como é que vai resolver sair desse angu de caroço, Vanderlei? Ô, Fábio, vou chegar lá ainda. Fica tranquilo que a parte estadual não vamos falar, tá? Nós estamos só citando aqui com relação à parte federal. Ninguém? Então vamos lá. Na verdade, vocês não vão trabalhar nem com um nem com o outro. Por quê?
O tal do comércio padrão, ele é fácil de matar, né? Lembra que ele tinha duas segregações só? Ele tinha com substituição e sem substituição. E nós lemos todas as segregações da prestação de serviço padrão. Ela só tinha prestação de serviço, anexo 3 e anexo 4. Então não dá para usar eles. Eu poderia até usar uma das duas, mas vamos falar que sim, né? Eu uso uma, eu uso para a comércio padrão e a nota prestação de serviço. Vai ficar errada. Então, o que vocês vão fazer nesse caso? Eu não posso trabalhar com padrão, eu tenho que fazer uma inclusão aqui, tá? E a dica é a seguinte, pessoal, quando vocês incluírem aqui esse imposto, deixem na segregação a prestação de serviço como padrão, tá? Então, vem aqui, acha a prestação de serviço aqui devido ao próprio município, vamos supor que ela seja anexo 3, marca como padrão e manda salvar. Essa é a ordem do processo. Ah, Fabiano, mas o meu KNAI principal é comércio. Não tem problema. Tá? Deixa aqui não sujeito ao fator R, deixa a prestação de serviço como padrão, perfeito? Vem aqui no comércio, vou explicar o motivo. Isso tem a ver com aquela tela de configuração especial do funil. Vem aqui e coloca agora a configuração que seria revenda de mercadoria sem substituição. Porque, né, nesse caso aqui, tá? Coloca o nome, que aí vocês vão colocar, né, o nome que vocês acharem aí, simples, simples, vou colocar uma prestação do anexo 3 e comércio sem substituição tributária, sem ST. Acabou. Dia 20, que é o vencimento, e vou mandar salvar, tá? Então, ou seja, nessa configuração que nós fizemos aqui, todas as nossas notas fiscais, né, inicialmente que forem importadas, todos vão ter lá a prestação de serviço como padrão, não é verdade? A gente deixou isso configurado nele lá. Bacana? Mas como que o sistema vai entender, Fabiano, no caso da nota fiscal eletrônica, que ele vai entrar no sem substituição? É simples, tá? Mas não esqueçam, antes de fazer isso, de alterar aqui, ó. Altera o imposto que nós criamos, manda salvar. Vamos lá para o funil, que tem informação lá dentro do funil, ó. Não quero calcular nada, foi só para salvar, fecha, e vai lá para o funil de forma imediata. Importação, funil. Chegando aqui no funil, clica na configuração, marca aqui a situação da nota fiscal eletrônica aqui, vem para situação especial de segregação, tá? Vocês já sabem que vai chegar aqui, não vai ter nenhum registro encontrado, tá? Clica no maisinho aqui, e vocês vão colocar aqui, ó, saída. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar que eu não tenho produtos com ST. Se eu tivesse produtos com ST, eu ia ter que separar aqui, tá, gente? Todos os CFOPs que são com substituição tributária e CFOPs que não são, perfeito? A única diferença seria essa. Eu tenho que armar a estrutura. Mas no caso, no exemplo que eu estou citando, eu não tenho produto com substituição tributária nem monofásico. Aí, o que eu ia colocar? Todos os CFOPs. E aí, eles seriam na segregação sem substituição ou tributação monofásica. E eu ia mandar salvar. E salvar novamente. Quando brotasse uma nota fiscal eletrônica, ele saberia, opa, aqui a situação é sem substituição ou tributação monofásica. Quando brotasse uma nota fiscal de serviço, ele ia pegar como padrão aquela lá, prestação de serviço do anexo 3 sem retenção, e ia separar as duas receitas. Resolvido o problema, tá? O que eu falei mais cedo para vocês aqui, quando tem produto com ST, que eu não posso deixar todos, senão não vai separar o que é com e o que é sem, né? Aí vai me dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu teria que montar falando que o 502 seria sem substituição, aí o 501 seria sem substituição, o 5413 seria com substituição, o 5405 seria com substituição. Eu tenho que indicar, nortear o sistema para ele poder entender, tá? Então, só para vocês, né, assim, especificando mesmo, detalhando mesmo para vocês, tá? Por que que isso é importante fazer essa separação aqui, nesse contexto? Isso aqui é spoiler de amanhã, tá? Eu vou entrar aqui, ó, em processos, e vou entrar aqui, ó, no preenchimento do PGDAS, para vocês poderem entender, ó. É por aqui que vocês vão apurar o simples de vocês pelo Calima, tá bom? De acordo com a referência, deixa eu trocar a empresa aqui, espera só um pouquinho, gente. De acordo com a referência de vocês aqui, deixa eu voltar aqui. A gente vai colocar a referência, posso entrar utilizando o certificado digital, mas não é o foco aqui agora, eu vou confirmar para que ele abra a tela para mim em código de acesso, tá? Então, nesse momento, ele está abrindo o portal do Simples, ó. Isso aqui é o Simples, emulando dentro do próprio Calima. Então, quando eu entro aqui na segregação aqui, ó, basicamente, ó, vou mostrar para vocês, ó, olha porque é importante a gente ter cuidado naquela segregação lá, ó.
Reparem só, sem substituição ou tributação monofásica, 1.206,64. Não sujeitos ao fator R, tributado para anexo 3 sem retenção, 1.745. Vocês perceberam que está havendo em cima, né? Essa empresa é o exemplo que eu acabei de citar. Então, em cima da configuração lá, ele vai trazer, separar para vocês, fazer o preenchimento tudo de forma automática. E, gente, melzinho na chupeta, tá? Claro que antes de vocês transmitir por aqui, vocês terão uma prévia do valor do imposto, tá? E não, tudo acontece nessa tela, tá bom? Mas eu bato muito nessa tecla de configurar corretamente devido a essa separação que vocês estão vendo aqui, tá? É um detalhe, mas que faz a diferença. Se eu pecar naquela configuração de segregação, o valor da receita, André, pode até estar certo, mas na verdade vai estar errada a segregação. Se eu tenho cuidado de conferir, de olhar, de separar, ele vai separar do que é dentro do município, do que é fora do município, e fazer uma coisa mais correta para a gente. Perfeito, meu povo. Tranquilo essa parte aí? Não, não aparece, Matheus. É aqui que vai aparecer, tá? Depois do preenchimento que você prosseguir aqui, antes de você transmitir, Matheus, ele vai te dar o valor, tá, específico desse cara, desse imposto que aqui foi apurado, porque ele pega as alíquotas, estão tudo dentro do sistema, do portal, faz a simulação toda, então acontece aqui. Não tem um relatório do Calima, não, tá bom? Então fica tranquilo, porque não vai transmitir no escuro, não. Quando você pedir para prosseguir, ele preenche tudo, e aí ele vai dar esse valor antes da transmissão, tá? Então, o valor para contabilidade vai, que é aquele que eu mostrei mais cedo daquela hora, manutenção, configurações, integração contábil, né? Imposto. Lembra que tinha uma abinha do Simples Nacional lá? Se você fizer esse preenchimento aqui, ó, pelo PGDAS, pelo nosso PGDAS, ele vai integrar com o contábil, desde que seja feito por aqui, tá? Senão não aparece. Se você apurar os valores da receita aqui, ir para o portal e preencher isso aqui de forma automática no portal, manual, na verdade, no portal, isso não vai ser integrado com contabilidade, não. Mas se você fizer por aqui, ele vai integrar, tá bom? Tem que enviar por dentro do caminho. Show? Então, é isso que eu queria passar para vocês, sabe, gente? Eu acho que é muito importante. E aproveitando aí, eu quero deixar uma lição de casa para vocês irem para casa, tá? Que isso não é questão de prova, não, mas vocês estão vendo aqui que tem um valor da receita aqui, ó, acumulado nos últimos 12 meses? Isso aqui é muito importante, tá? Por quê, Fabiano? Porque isso não vem, isso não vem lá do Simples Nacional. Nós não conseguimos captar essa informação lá do Simples. E mesmo que vocês importem a nota fiscal dos últimos 12 meses, esse valor ele também não vem preenchido. Tá? Então, o que vocês vão fazer para gente, tá? Por isso que eu falo, isso é para casa, tá? Entra aqui em manutenção, entra aqui, cadê você, meu pai? Entra aqui em impostos, ó, é tanta tela que a gente até se perde. Entra aqui, ó, em informações complementares de ICMS, e viajei na maionese, gente, peraí. Lançamento de faturamento, vou até colocar isso aqui no caminho, ó, eu vou colocar no chat, na verdade, tá? Só para vocês terem isso aqui, tá? Isso aqui não é questão de prova, não, mas é mais com informação mesmo. Então, vocês vão reparar que aqui, ó, eu tenho os últimos 12 meses que aqui estão preenchidos, tá? Eu vim aqui incluindo, coloquei mês a mês a referência, o valor e a segregação, tá? Ah, Fabiano, mas eu vou ser mais atento, quero ser mais ligeiro. Vou somar tudo e colocar no único mês. Não rola. Não rola que não vai levar, não. Então, tem que ser 12 meses mesmo. Ah, mas no mês aqui, Fabiano, eu tive X de comércio e X de prestação de serviço. Então, esse mês vai ter duas inclusões, né? Uma segregação voltada para o comércio com o valor dela e a outra para o serviço com o valor dela, tá? Podem ficar tranquilos que ele entende isso aí tranquilamente também. Então, isso aqui é um para casa para vocês aí, beleza? E aproveitando também que a gente está lá no PGDAS, eu quero mostrar para vocês aqui uma situação bem interessante também, é para quem trabalha com empresa aí com fator R, tá? E até uma questão de prova que vocês serão questionados aí. Por quê, gente? O sistema, a gente sabe, quem trabalha no fator R, ele tem aqui para a gente aqui, ó, o valor da folha. Isso aqui, que vou mostrar aqui para vocês aqui o PGDAS, aqui, ó, valor da folha, ele busca lá na folha de pagamento. Então, isso vem lá da folha de pagamento de vocês, tá? Ninguém tem que preencher isso aqui manual. Mas para que isso ocorra, essa comunicação do fiscal com a folha de pagamento, tá? Só você poderia entender, é muito importante que naquela configuração que eu estava explicando lá, e eu vou voltar nela, tá? Até porque eu não falei dela, eu fico aguardando esse momento,
existe aqui também, no abrir configuração do imposto da empresa atual, o fator R padrão, tá? Por quê? Na prestação de serviço padrão, nada lá era voltada para o fator R, tá? E vocês que são do fator R, quando se depararem aqui com esse imposto aqui, vai estar sempre prestação de serviço padrão. Então, tendo essa malícia e essa maldade aí, vocês vão clicar aqui, ó, e vão analisar a prestação de serviço mais do fator R, ó. Então, seja, fator R padrão, mas é análise. Então, eu vou editar ela aqui e vou ver que a segregação que está com sim, se ela realmente é a minha segregação, tá, ó, sujeitos ao fator R sem retenção, devido ao próprio município do estabelecimento. Se essa for a forma de vocês, vocês vão alterar da prestação de serviço padrão que ele vai vir e vai dar 2 cliques e deixar na padrão aqui, o fator R padrão. Ah, Fabiano, não é. É outra segregação. Então, inclua. Mas ela tem que ser como principal fator R padrão. Aí, quando isso acontece, o sistema entende e traz aquele valor da folha de pagamento. Então, ou seja, existe a comunicação com a folha? Sim, mas desde que ele trabalhe com a segregação principal, onde ele aponta que é sujeitos ao fator R. Estamos entendido? Vamos devagar, porque aqui envolve uma questão de prova, tá? E eu quero passar isso aqui para vocês. Só me dá um tempinho aqui que eu vou copiar a questão, nós vamos conversar sobre ela. Estou vindo aqui buscar ela aqui. Olha só. É a dica 3, né? Terceira dica aí que eu estou colocando aqui. Vamos lá. Dica 3. Bora, ó. Então, ele fala aqui pra gente, ó, eu vou ler porque ela tem a ver com essa explicação aqui, tá, gente? É possível lançar os valores relativos à folha de pagamento para cálculo no fator R do PGDAS? Então, ou seja, é possível lançar os valores, né, os valores relativos à folha de forma manual? Tem como lançar isso? Sim, é possível lançar. Mas, Fabiano, você não falou agora há pouco que ele vai comunicar com a folha de pagamento se a gente usar aqui o fator R? Sim, vai. Mas tem uma questão que vocês têm que ficar atentos lá na folha de pagamento. O que é? Tá? Vamos lá. Ter a primeira fase enviada com sucesso, que é o S1000, o S1005, o S1010 e o S1020. Ter a segunda fase enviada com sucesso, que são os eventos de admissão ou sincronização. Ter calculado a folha de pagamento de vocês, ter o 1.200, 1.210 e 1299, enviado a folha com sucesso e transmitido do CTF. Então, pode ser que nesse primeiro mês aí, André, vocês não estejam com o carnê totalmente em dia, igual o carnê do baú. Então, quando não está em dia, aquela informação que vocês viram lá, deixa eu voltar com a tela, aquela informação que vocês viram lá do valor da folha, ele pode vir zerado. E isso é importante para a empresa do PGDAS. Então, para evitar que esse valor não fique zerado aí, ou melhor, não venha zerado, a gente faz o quê? A gente faz o lançamento manual apenas nesse primeiro mês. E esse lançamento manual é esse caminho que eu coloquei aí para vocês, ó. Manutenção, impostos, informações complementares de ICMS, tá? Clico aqui no botão incluir, coloco a referência, que vocês, né, vão querer lançar, clico em informações econômicas e adiciono no maisinho aqui a opção 116, ó, 116, valor da folha. E coloco aqui o valor que foi lá da folha de pagamento. Vamos colocar aqui, ó, 1.518. E mando salvar. Então, essa informação nesse primeiro mês aqui, Fábio, ela é importante por esse fator. Então, ela vai estar presente, já que a minha folha não está, né, totalmente em dia. Eu estou usando segregação do comércio padrão, mas eu não estou com ela em dia. Então, o que eu tenho que fazer é configurar inserir, na verdade, manualmente, mas que já no próximo mês, com a folha em dia, a primeira fase, segunda fase, folha em dia enviado, o sistema busca aquela informação de forma automática lá da nossa folha de pagamento, tá bom? Então, gravem isso aí, tá? Eu acho que tá, né, tá bem entendido e explicado na situação aí, né, Michael? E até uma questão de prova, porque isso pode ser uma pegadinha para vocês não podem, de repente, não entender porque não traz a informação do fator R, mas isso é primordial que esteja configurado dessa forma, tá? Lembrando que isso aqui é só uma condição extra. O comum é ele trazer sempre, mas para isso tem que estar na condição do fator R, tá bom? Então, temos informações aí que vão nos abastecer com bastante coisa, né? Bastante detalhes, mas que vão fazer diferença aqui dentro do fiscal, tá?
Vamos voltar para lá, tá? E agora eu vou largar um pouco de mão esse cara aqui do comércio padrão, que eu acho que isso aqui está bem explicado para todo mundo, né? Vou continuar explicando aqui as demais telas. Então, nós vamos colocar aqui se essa empresa é uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, né? Se essa empresa destaca ISS, tá? A gente tem que colocar aqui a alíquota, é muito importante a gente colocar aqui. Se ela não destaca, não, né? Ou então, outra pergunta, né? Ah, Fabiano, mas ela destaca em apenas um serviço. É lá no serviço que nós vimos aquela hora, manutenção, serviço, serviço. Vai lá no serviço, coloca a lista de SS lá, bacaninha, né? Direitinho, coloca essa agregação lá, que é com retenção, né? Mas aqui não, aqui é quando a empresa destaca mesmo. Todos os serviços dela vão ter destaque de SS. Aí vem aqui e coloca a alíquota aqui para vocês, tá bom? Vocês inseram aqui que é muito importante. Se tem retenção na fonte, a gente faz a marcação aqui. Se tem IRRF, eu faço a marcação aqui. Fazer a marcação, gente, é entrar aqui dentro aqui do sistema, olhar se o imposto padrão me serve e se eu quero que o Calima faça o cálculo desse imposto, e aí eu detecto o imposto e confirmo. Fabiano, não é esse código. Então, olha aqui em cima, ó, incluir. Então, eu posso incluir esse imposto. Se for o código padrão do IR na fonte padrão, é o 1708, eu venho aqui e seleciono. Então, a partir desse momento, o sistema entende que, né, mediante as bases de cálculos fiscais, teremos o cálculo do IRRF, tá? Se está em branco, ele não calcula. Ele sabe que não foi solicitado para ele de fazer o cálculo desse imposto específico. Fechado? Outra coisa também interessante. Vocês perguntam para a gente, aonde eu posso aplicar a redução de ICMS? Lá no faturamento do PGDAS. Olha a opção aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, se é o seu caso, do seu estado específico, marque essa opção. Ela vai ser fundamental, aplicar redução de ICMS no faturamento do PGDAS, tá, pessoal? Então, ele vai definir a alíquota de redução ou a isenção no cálculo daquele PGDAS, igual eu mostrei para vocês lá, tá? De forma automática, mas, claro, isso aí de acordo com a legislação de vocês, perfeito? E se a empresa trabalha no regime de caixa, que não é muito comum em empresa simples, marque a sua opção. Amanhã, nós vamos trabalhar sobre o regime de caixa. Vou ser bem específico e vou detalhar para vocês como que funciona aqui dentro do regime de caixa do Cali, tá? Então, esses detalhes aí que vão fazer a diferença para a gente aí. Bacana? Então, fiquem atentos com relação a isso aí. E a parte estadual. Por quê, galera? Essa parte estadual aqui, o Calima, ele também fica aguardando, né, que vocês provoquem, que vocês configurem aqui. Ele não tem como saber, por exemplo, se vai calcular aqui, ó, o ICMS a recolher na entrada, se tem o ICMS retido na saída, a diferença de alíquota do uso e consumo, na aquisição, ou mesmo na DIFAL. Então, Fabiano, eu tenho que colocar o imposto aí, sim. Mas atenção, porque eu vou clicar aqui no ICMS a recolher na entrada, vou clicar aqui na nossa famosa lupinha aqui, vai aparecer dois impostos para mim. Por quê? Porque eu incluí anteriormente de outras empresas, tá? Mas quando eu não tenho nada, isso vem aqui sem imposto nenhum. Ele não carrega o imposto. Uai, Fabiano, é errado isso? Não. Você está em um estado, tá? Eu estou em outro, o João está em outro. Se ele fosse carregar todos os impostos de todos os estados, gente, ia ficar gigantesco o banco de dados. Então, nós não colocamos isso. E, às vezes, a empresa nem tem, tá? Então, para questão de, vamos falar assim, de agilidade, nós não trazemos esses impostos estaduais. Mas, lembrando, se eu clico aqui e incluo um imposto específico, quando eu entrar numa outra empresa que também seja do Simples, esse imposto vai aparecer para ela. Então, elas podem compartilhar entre elas os impostos, tá? Tanto a parte estadual, conforme uma parte aqui do imposto do Simples que eu tenha configurado para ele aqui anteriormente, tá? O criado, né? Um imposto, é o exemplo que eu dei aquela hora da prestação e comércio. Então, sim, eu posso criar para a empresa A esse imposto, a empresa B também vai utilizar. Então, eu replico o mesmo imposto para ela. Eu não tenho que ficar criando um imposto por empresa, tá? Vocês poderiam entender. E aí, aqui nesse caso, essa inclusão desse imposto aqui, eu acredito que não seja muito difícil, não, porque ela é muito simples, né? Ele pede, ó, o código da receita, o dia do vencimento, basicamente, tá? O recolhimento mínimo de R$ 10. Por que R$ 10, Fabiano? A maioria dos estados não recolhe DARF com menos de R$ 10.
Então, se esse cálculo desse imposto aí der até 9,99, ele acumula para o mês seguinte. Só isso, tá? Nada mais. Então, não tem para onde correr. Então, um detalhezinho importante, mas que vai fazer diferença aqui. Aí eu salvo, né? E deixo setado esse imposto aqui, de forma que o Calema entenda que lá nas entradas, lá ele vai verificar as bases de cálculo e vai me dar o ICMS ST na entrada, tá? Então, ou seja, é importante, né, vou falar assim, provocar o sistema, mas na verdade seria configurar, né? Para que ele entenda que essas configurações será exigido dele esse cálculo, tá bom? Olha aqui o ICMS, aqui no caso ST na saída, ó. Mesma coisa, ó, código da receita, dia do vencimento, recolhimento mínimo, e a descrição, nesse caso, eu que escolhi, eu que fiz, ó. E aí eu deixo ela configurada aqui também, ó. Então, estamos, né, fazendo esses processos. Mesmo caso na diferença de alíquota, na aquisição e na DIFAL. Aqui, basicamente, na DIFAL, eu tenho que entrar aqui e mostrar uma coisa que pode ser um pouco diferente para vocês na inclusão, tá? Mas também não tem segredo. O recolhimento mínimo, o dia do vencimento, e aqui eu coloco os estados que eu compro, tá? Esses estados, quando eu for adicionando aqui, ele me solicita o estado que eu compro para calcular a diferença e o código da receita. Então, aqui no caso, eu compro de São Paulo, tá? E do Paraná. Aí eu salvei aqui dentro, ó, né? Coloco o imposto aqui, ó, deixo ele entendido que vai configurar de FAO e mando salvar. Então, ou seja, existe aí a necessidade, olha lá, ele quer calcular, eu não quero não, só estou fazendo só para salvar. A necessidade por parte de vocês de configurar essa parte estadual mediante a necessidade da empresa, né? Então, cada empresa aí vai ter né, um lastro a seguir, um caminho a seguir. Para essa de FAO, não acabou a brincadeira, não. Eu quero dar dois caminhos que vocês vão ter que configurar, que eles são muito importantes, senão não vai haver cálculo de diferença de alíquota, tá? Primeiro deles, anota para mim, isso é feito uma única vez, na empresa, tá? Manutenção, tabelas, CFOP. Bacana? Ô, gente, qual que é o CFOP que vem para mim de fora do estado? 2102. Então, eu vou buscar esse cara aqui, vou dar dois cliques aqui, ó, vou editar ele e vou pedir para marcar aqui, ó, calcular a diferença de alíquota. Vou deixar um pouquinho na tela aí para vocês verem, tá? Isso aqui é primordial, tá bom? Então, seja, vai fazer a diferença para a gente aí. Se não tiver, não vai calcular? Não vai. Ah, eu tenho outro CFOP, Fabiano. Então, vai lá, abre outro CFOP, entra nele, marca calcular diferente ali e manda salvar, tá? É o primeiro caminho que a gente tem que seguir, perfeito? De configuração. E um outro caminho que vocês têm um pouquinho de conhecimento, mas eu não detalhei ele para esperar esse momento, ele está dentro do cadastro de produto. Então, nós vamos entrar aqui, ó, controle de estoque, produto. Vou pegar esse produto que tem a diferença de alíquota, beleza? Vou entrar aqui, ó, em dados do módulo fiscal, tá? Vou vir aqui embaixo e vou trabalhar alíquotas por UF, ó, esse cara aqui. Vou clicar aqui no maisinho e vou colocar a origem. De onde ele vem? Lembra lá de FAO? Ele vem do Paraná, Fabiano. E aí ele vai para onde? Eu estou em Minas Gerais, ó. Então vou botar aqui, ó, Minas Gerais, ó. Minas Gerais. Qual que é a alíquota de ICMS do estado de Minas, gente? 18%. Então, a alíquota de ICMS é do estado, tá? Da empresa. E a redução, a diferença, 6%. E vou mandar salvar. Então, se por acaso existisse também, que eu nem falei dela, né? A alíquota de ICMS aqui, ó, do ST, eu ia ter que colocar também aqui, ó, a alíquota de ICMS do ST da UF de destino, tá vendo? Ó? Colocaria mesmo aqui também. Então, faz parte daquele pacote. Se essas duas informações do calcular a diferença de alíquota não estiver marcado, e essa informação aqui dentro de cadastro produto, não haverá cálculo de diferença de alíquota, tá? Não adianta, Fabiano, não vai entender, não vai entender, tá? Então, isso aqui é configuração. Lembra que eu falei que o primeiro dia é muita configuração? E aí faz o detalhe, né? Realmente, ela é um norte aí. Então, vocês vão anotar com carinho, sapeca pra gente essas informações aqui. Deixa eu abrir de novo, porque muitos aí poderiam estar até anotando, ó. Então, olha lá, a origem, destino, muito fácil. O que pode confundir um pouquinho é a alíquota de ICMS, mas a alíquota de ICMS é do estado que nós estamos, né? No meu caso, eu estou em Minas, é 18%. Eu estou comprando no Paraná, onde eu pago uma redução de 6%, tá? Isso. Ah, mas agora tem São Paulo, então vamos lá. Origem, São Paulo.
destino Minas Gerais. A alíquota de ICMS Minas Gerais. A diferença de São Paulo para Minas, e eu salvo a informação. Tá? Então, esses estados que se calcula a diferença, esses são os dois caminhos que aqui nós temos. Tá? Então, ou seja, tudo partiu da configuração. Se não está configurado, eu não tenho o tal do cálculo e o sistema não vai fazer o que eu preciso. Lembrando, tá, pessoal? Uma única vez. Tá? Então, esses que são os detalhes. Mas, Fabiano, a minha empresa não é do simples. Eu tenho uma empresa do presumido. Mesma coisa, não muda nada. Eu só alterei a empresa aqui, na mesma coisa no sentido assim, né? Do caminho, tá? Processos, calcular e consultar impostos, opções, abrir configuração do imposto da empresa atual aqui, ó. E reparem, tá? Ó, eu tenho aqui, lembra da segregação padrão? Ou melhor, lembra do imposto padrão? Vejam só, eu tenho retenção na fonte padrão, eu tenho IRPJ na fonte padrão, eu tenho IPI padrão, eu tenho CSL padrão. Pô, gente, eu já estou tudo configurado para mim. Ó. O trabalho que eu vou ter, se eu quiser ter esse trabalho, é dar uma olhadinha aqui como é que está o imposto internamente aqui, só para desencargo de consciência, tá? Mas olha que interessante, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, Erson. Por que que o